Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Beraldi, economista da UMIE, e estamos aqui para mais um episódio do Bússola Econômica, o podcast que pretende deixar vocês super antenados com assuntos relevantes do mundo dos negócios. E hoje nós temos uma presença super especial, a doutora Maria José Bonetti, mestre em Direito Tributário, professora universitária e que foi presidente da OAB Osasco de 2019 a 2024, está aqui com nós hoje para que a gente possa conversar sobre a reforma tributária de uma perspectiva legal, de uma perspectiva jurídica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito bem. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer imensamente o convite da OMIE, do Felipe Beraldi, para participar desse podcast tão popular, tão assistido, tão bacana, que leva tanta informação importante para um público diverso. Muito obrigada, Felipe. A gente que está muito feliz de ter a senhora aqui com a gente. Doutora, a gente vem falando muito aqui na UMIE sobre reforma tributária de um aspecto de negócios. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de discutir um pouco mais como é que vai ficar o universo jurídico nesse novo contexto. Então eu queria perguntar primeiro para a senhora, nesse período de transição da reforma tributária, né, de implementação, são alguns anos aí, a gente tem um cronograma que vai de 2026 até 2033, até a gente ter um novo sistema tributário implementado. Quais são os principais desafios do ponto de vista jurídico, na opinião da senhora? Então, Felipe, o nosso público precisa se preparar. As empresas, as pessoas físicas, o cidadão de um modo geral precisa se preparar. O Brasil estava aí numa dinâmica tributária de muitos anos, num sistema que já estava precisando de atualização para entrarmos numa concorrência, numa competitividade maior com o mercado internacional. Então, essa reforma trouxe tudo isso, principalmente pela sua natureza de tecnologia, a tecnologia que está sendo um dos principais pilares dessa reforma. Tudo será praticamente resolvido de forma digital, de forma eletrônica, sem muita influência, sem muita interferência do ser humano, do homem. Então, o que eu diria para as empresas, para os profissionais em geral da área, de todas as áreas, enfim, todas as atividades serão afetadas. Como você bem disse, nós teremos um período grande de transição, de 2026 até 2033, são 7 anos de transição, convivendo com dois sistemas, um já bem complexo, que é o sistema atual, com uma legislação imensa. Nós temos 27 legislações de ICMS, temos 5.569 legislações de ISS, cada município com a sua legislação. Então, em termos de complexidade, infelizmente, nesses próximos 7 anos, o sistema vai se tornar mais complexo, porque vamos ter que conviver com o sistema atual e com o sistema novo. E o sistema novo requer muita atualização tecnológica, uma boa assessoria jurídica, porque o intérprete das leis é o profissional da área jurídica, é o advogado que deve interpretar as leis e bem aplicar para as empresas não correrem risco de tomarem auto de infração, não correrem risco de pagar tributos indevidos, que acontece muito, Então, a assessoria jurídica nesse momento de transição e assessoria contábil, ela é essencial. Então, o que eu recomendaria a todos os empreendedores, a todas as pessoas jurídicas, físicas também, porque essa reforma vai afetar também a pessoa física, que todos tomem bastante cuidado com o seu compliance, tomem muito cuidado com a sua atualização tecnológica dentro da sua empresa, para evitar desperdício tributário, pagamento de tributo indevido, e para evitar auto de infração, porque quando se toma um auto de infração, aí não tem remédio, tem que contratar advogado necessariamente para poder fazer a defesa
e, obviamente, isso vai gerar um custo. Então, o que eu recomendo é que se acerquem de uma boa assessoria jurídica e contábil. Acho que essa visão da senhora, doutora, vai muito de encontro com o que a gente vem trazendo também para os empreendedores do ponto de vista de gestão, da proximidade que esses empreendedores têm que ter de um contador, de um bom consultor, inclusive jurídico também, enfim. Existe esse desafio da transição, a gente sabe disso, não é trivial mudarmos o sistema tributário com a economia funcionando, e ela tem que funcionar, faz parte, mas eu queria pegar uma opinião da senhora quando a gente chegar lá no longo prazo, em 2033, quando a gente tiver, né, já a CBS já há alguns anos implementada e o IBS implementado também, substituindo os tributos atuais, qual que é a opinião, na visão da senhora, sobre a segurança jurídica para as empresas? A gente vai ter, na opinião da senhora, um sistema que vai funcionar melhor para as empresas? Eu tenho muita esperança que sim, mas tudo vai depender de como será esse período de transição, porque nós ainda temos muitas regulamentações a serem feitas, tá? Principalmente no que se refere ao aproveitamento de crédito, tá? Os créditos que a nova legislação promete uma não cumulatividade plena, tá? Isso é muito bom e vai permitir o aproveitamento de todos os créditos, de tudo que se usa na cadeia produtiva, mas nós precisamos verificar como que isso vai ser implementado com a nova regulamentação que ainda não está pronta, ainda está sendo produzida essa regulamentação, eu digo em termos de legislação, né? E verificar como que será a interpretação do fisco, porque nós temos, de um lado, né, os advogados, os contadores, que fazem a interpretação das leis para o contribuinte. Mas será que o fisco vai ter essa mesma interpretação? Será que não, as leis não vão deixar brechas para interpretações diferentes, divergentes? E isso pode gerar contencioso, né? E isso pode gerar insegurança jurídica. Então, tudo vai depender dessa regulamentação e da seriedade com que as coisas devem acontecer. Eu vejo grande potencial de segurança jurídica, sim, principalmente no que se refere à unificação da legislação, a unificação do setor de arrecadação, do setor de julgamentos, enfim, uma unificação que, obviamente, esse órgão que vai desenvolver todos esses atos envolvendo o novo tributo, o IBS principalmente, que é de competência compartilhada, né, estados, municípios, Distrito Federal. Então, esse órgão que vai analisar todos os contenciosos, então vai existir aí uma visão mais unificada da interpretação legislativa. Então, nessa perspectiva, eu creio que nós teremos, sim, como resultado, uma segurança jurídica maior. Tá? E outro ponto importante é que toda a parte de lançamento, arrecadação, boa parte será de forma automatizada. Tá? Com o sistema do split payment, que haverá já imediatamente a distribuição da fatia de cada um, né? Quando o consumidor paga o produto através, ou o serviço através do sistema de Pix ou de cartão de crédito ou débito, haverá já a distribuição desse valor entre os entes competentes, União não, os estados, municípios ou Distrito Federal, e não haverá interferência humana aí, né? Isso é muito importante. Então, se houver qualquer falha, muito mais difícil de ocorrer, né? Porque quando, num auto de infração, por exemplo, é o fiscal que autua, né? Então, aí já tem mais riscos de insegurança. Eu tenho exemplos no meu escritório de autuações absurdas, porque é o fiscal, a pessoa que vai no cliente. O sistema atual, ele é personificado. Então, isso gera insegurança jurídica, porque a pessoa, você veja que o fiscal hoje ele tem o poder de suspender uma inscrição estadual e a empresa fica sem condições de emitir nota fiscal, e às vezes de forma injusta. Então, até eu gostaria de até colocar aqui rapidamente
uma forma, né, que eu penso comigo, que todos, é uma educação, uma cultura, que todos, até nas faculdades, deveriam já criar essa cultura de que o agente público, ele é representante do Estado. O Estado existe para atender os interesses da sociedade, o interesse público. E infelizmente, quando a pessoa pega a caneta, ela se sente o próprio Estado, ela se sente todo-poderoso e faz coisas. Então, as pessoas precisam olhar para dentro delas, essas pessoas, né, que são os agentes públicos que estão com a caneta e, às vezes, precisa se colocar num lugar do outro. Você imagina uma empresa que não pode emitir nota fiscal por uma semana? Parada, né? Uma boa empresa. Parado. Boa empresa. E eu tenho muitos casos assim no escritório que a gente teve que entrar com mandado de segurança para restabelecer a autorização de emissão de documento fiscal por besteira, Felipe, por coisinhas, sabe, por filigranas. E a empresa é a geradora de emprego. A empresa é que faz esse país andar, é que faz a nossa economia crescer, progredir, é que faz tudo acontecer. É o empreendedor. Então, essa visão o fiscal precisaria ter. Quando ele vai impedir uma empresa de emitir documento fiscal, qual o reflexo que ele vai produzir na vida de todas aquelas pessoas que estão ligadas àquela empresa? Empregados, famílias, sabe? Essa visão precisava ser mais conscientizada nos bancos das faculdades, nos concursos públicos, sabe? As pessoas precisavam ser selecionadas e depois passar por um período de escola, né? Como tem a escola da magistratura, a escola do MP. A escola de formação deveria ter uma formação humanística para pessoas, sabe, tomar essa consciência de que ela é um ser que está dentro da sociedade, o trabalho que ela vai exercer é importante para todos. E se ele exercer mal o seu trabalho e uma empresa fechar por causa de um auto mal produzido, ele tem que ter essa consciência. Sem dúvida. Tá? Então, com essa automatização, eu percebo que esse tipo de problema nós enfrentaremos em menor escala. Então, isso também vai proporcionar uma segurança jurídica maior. Perfeito. Esse é um dos pontos que eu vejo em vários trabalhos, né, no campo econômico, que no fim, você ter regras mais claras, você ter um sistema que funcione melhor lá na frente, você pode falar de um crescimento econômico mais significativo e, consequentemente, de mais oportunidades para todo mundo. Né? Com certeza. Então, os desafios de curto prazo da reforma estão aí, né? São reais. Inclusive, nós estamos aí há poucos meses da reforma começar a valer, né? Para valer, né? Mas eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui com a doutora Maria José, mas a gente continua trazendo insights aqui nos próximos episódios sobre essa visão jurídica da reforma tributária. Obrigado. Muito obrigada.